Porco? Sim. Ao ouvir isso, você pode pensar na história dos 3 porquinhos, ou talvez associar esse animal a algo sujo. Alguns lembram até mesmo do seu café da manhã. Como deu pra notar, esse animal não tem lá muita credibilidade. Usamos a palavra porco para associar a coisas negativas, mas eu quero te provar o contrário. E eu vou conseguir fazer isso em poucos minutos. Desde mudar a ideia de que os porcos são sujos, até mesmo te contar que um estudo sugere que os porcos são mais inteligentes do que as crianças humanas. Tudo isso nesse vídeo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Salve, salve, rapaziada! Eu me chamo Tig e eu me autodesafiei a mudar a imagem que a maioria das pessoas tem dos porcos. Bom, eu acho que o primeiro ponto que nós temos que desmistificar é o fato dos porcos serem frequentemente associados à sujeira. A verdade é que eles são animais muito mais limpos do que as pessoas imaginam. Eu acredito que essa reputação se dá pelo fato de eles se cobrirem de lama. Mas você acredita que até mesmo isso tem uma razão? Uma não, algumas. Pois é, a primeira delas é porque a lama os protege dos insetos, além de protegê-los das queimaduras solares. A outra razão já está mais ligada a uma curiosidade. Os porcos não suam. Pois é, o ditado "estou suando igual um porco" perde total sentido depois que você descobre sobre isso. É válido explicar que o suor é um tipo de reação do corpo para manter a temperatura corporal. Ou seja, em dias quentes ou quando aquecemos o nosso corpo, seja por um exercício físico ou nervosismo, nós suamos para equilibrar a temperatura. Mas como os porcos não têm esse sistema de glândulas tão desenvolvido, eles utilizam a lama para contornar essa necessidade. No entanto, isso não significa que eles prefiram viver em condições sujas. Na verdade, os porcos são naturalmente higiênicos e gostam de manter suas áreas de descanso e alimentação limpas. Eles, inclusive, não defecam próximo ao lugar onde dormem ou comem. Eu só tô pensando como que eu vou fazer pra ilustrar isso na edição. Mas enfim, beleza. Eu já te contei que eles são limpinhos, mas e se eu te dissesse que eles podem ser mais inteligentes do que uma criança? Pois é. Um estudo científico publicado pela revista Animal Behavior em 2009 afirma isso. Mas como? Bom, essa afirmação é baseada em um estudo feito com os porcos. Eles foram colocados em um lugar que nunca haviam visto antes. Lá haviam pratos de comida que estavam protegidos, de modo que fosse impossível achá-los pelo cheiro. A única informação que os porcos tinham era um espelho, que refletia a imagem do prato. A tarefa dos porcos era deduzir pelo reflexo a localização do prato. Mas antes, eles precisavam entender que aquilo que estavam vendo se tratava apenas de um reflexo. A parte legal dessa história é que 7 de 8 porcos reconheceram a si mesmos no espelho e foram capazes de entender que se tratava de um reflexo, e não como se a comida estivesse escondida atrás do espelho. Os cientistas que fizeram o estudo dizem que isso mostra o quanto os porcos são bem espertos. Eles tiveram que observar o lugar novo em que estavam, lembrar dessas informações, entender como eles estavam se movendo no espaço e relacionar tudo isso a encontrar a comida. Crianças de 1 ano, por exemplo, não conseguem se reconhecer no espelho, e esse estudo defende que os porcos podem ser mais inteligentes do que crianças de até 3 anos. Por isso, a inteligência desses animais é algo realmente impressionante. Eles são considerados como o 4º animal mais inteligente, ficando atrás somente para o ser humano, os chimpanzés e os golfinhos. Então, isso quer dizer que eles são mais inteligentes do que cachorros e gatos, por exemplo? Sim. Os porcos são mais facilmente treinados do que qualquer raça de cachorro. Além disso, eles são capazes de reconhecer seus nomes em pouquíssimo tempo, coisa de 2 semanas. Só por essas informações, eu acho que já vale o seu like, hein? Além disso, me dá uma moral e se inscreve no canal. Tamo junto! Mas nesse vídeo nós vamos além das curiosidades sobre a inteligência deles. Você sabia que as mamães porcas cantam para os seus filhotes? Olha, se você não me ama, então não me ligue. Isso mesmo, as porcas grávidas começam a cantar para os seus filhotes antes mesmo deles nascerem. Essas canções são como uma maneira de se comunicar com os filhotes ainda dentro da barriga. E isso ajuda a fortalecer o vínculo entre mãe e filhotes. A ciência descobriu que os porcos conseguem reconhecer essas canções logo após o nascimento.
e isso os acalma, proporcionando uma sensação de familiaridade e segurança. Outra coisa incrível é que os porcos têm um excelente senso de direção. Eles não só conseguem lembrar do local onde encontravam a comida, como são capazes de se orientar em relação aos pontos cardeais. Estudos mostram que os porcos têm uma noção natural de norte e sul, o que é útil para eles se movimentarem pelo seu ambiente. E tem mais, os porcos sonham. Assim como nós, eles também têm sonhos durante seu sono profundo. Já foi observado que eles fazem movimentos rápidos nos olhos, chamados de REM, sigla em inglês para Rapid Eye Movement, durante o sono, o que é um indicativo de sonhos. Embora não saibamos exatamente o que os porcos sonham, essa descoberta nos aproxima ainda mais desses animais, mostrando que eles compartilham conosco essa experiência fascinante. Para adicionar um último toque às incríveis capacidades dos porcos, é importante destacar que eles têm uma ótima memória. Alguns estudos sugerem que os porcos podem lembrar de informações por um longo período de tempo, incluindo locais, pessoas e situações. Bom, com todas essas informações, eu acho que eu já consegui cumprir aquilo que eu te prometi no início do vídeo, sobre mostrar o outro lado dos porquinhos. Mas, infelizmente, esses animais sofrem muito, desde serem criados em espaços bem pequenos, tendo até mesmo sistemas de produção que criam eles em gaiolas. Além, é claro, de toda a manipulação genética para que eles cresçam mais rápido, dos procedimentos dolorosos efetuados pela indústria e até o abatimento do animal. Bom, eu não estou pedindo para você se tornar vegano, até porque eu também não sou. Mas eu acho importante que a gente tenha essa consciência e valorize aquilo que nós temos acesso. Além, é claro, de evitar os desperdícios. Então, vamos relembrar. Eles são limpinhos, extremamente inteligentes, cantam para os seus filhotes, têm um ótimo senso de direção, sonham e têm uma ótima memória. Mas e aí, alguma dessas características dos porcos te surpreendeu? Comenta aí. Ah, e mais uma coisa, eu fiz o mesmo com as hienas, as famosas carniceiras. E eu vou deixar o link aí no final do vídeo. Confere. Agora sim, obrigado por ter assistido até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!